Tudo bem, pessoal? Um abraço para todo mundo que está ligado na tela da Band. Eu estou aqui hoje lendo o Jornal dos Esportes, porque a gente está iniciando, em nome da Band e também do Jornal dos Esportes, uma parceria para lá de especial que vai muito além das entrevistas apenas. São conteúdos em multiplataformas e eu tenho hoje, para me ajudar nessa empreitada aqui, o Pedro Chiaverini, que é CEO da nova era do Jornal dos Esportes. Tudo bem, Pedro? Certinho? Tudo bom, Flávio? Obrigado pela apresentação. A gente está iniciando essa parceria histórica, que, como você disse, é multiplataforma. A gente vai fazer um podcast junto, tem TV envolvido, tem o nosso Match Day envolvido. E hoje a gente estreia com o pé direito. Eu vou deixar você fazer essa apresentação. Tá preparado? Preparadíssimo, como um verdadeiro camisa 10. Ó, aí sim, isso que é responsa, isso que é responsa. E para a gente iniciar essa parceria, para trazer ao nosso telespectador e também aos leitores do Jornal dos Esportes, para quem acompanha o Jornal dos Esportes nas redes sociais, muito conteúdo, nada melhor do que iniciar com um cara que fez muita história jogando bola e também agora na área técnica está começando a escrever a sua história. Hoje a gente vai conversar, bater um papo muito leve com ele, Ramon Menezes. Tudo bem, Ramon? Certinho? Pô, para mim é um prazer, Flávio, né? E a responsabilidade é grande, né? A responsabilidade ela sempre aumenta, tá? De falar com você, falar com o Pedro aqui, né? Uma satisfação muito grande estar falando na Band, estar falando aí o Jornal dos Esportes. E eu que já li muito esse jornal, né? Saí algumas vezes, mas pode ter certeza que eu já li bem mais do que eu tive participação aí nesse jornal. E para a gente iniciar esse bate-papo, para a gente iniciar essa conversa, Ramon, tá chegando, né? O Mundial Sub-20, nesse mês de maio ainda. Como é que tem sido esse período de preparação? Há uma expectativa muito grande, até por conta da quantidade de talentos que existe nessa seleção Sub-20, né? Na verdade, esse processo ele começou lá atrás, né? Foi ano passado, né? Desde a minha chegada aqui, com 6 convocações, assim, vários atletas fizeram parte desse processo, né? Em todas as minhas entrevistas eu faço questão assim de agradecer todos esses atletas. A gente procurou sempre oportunizar, né? Vários desses atletas. Quando eu cheguei aqui, eu disse que se tratava de uma geração muito promissora, que é a geração 2003, 2004, 2005 até 2006, que levamos 2 jogadores de 2006 no último Sul-Americano, e o nosso trabalho sempre foi esse, né? Em todas as preparações aí, nas convocações, representar muito bem o que é vestir a camisa da seleção brasileira, né? Passar, mostrar para esses atletas. Eu, enquanto atleta, já tive o privilégio de estar aqui como eles também, né? Uma situação muito parecida com o que eles estão vivendo agora, né? Que é um sul-americano que eu tive a oportunidade de disputar vestindo a camisa da seleção brasileira e depois também um mundial. Então, trazer também algumas experiências e aprender também muito com esses atletas, porque são atletas promissores, são atletas que a maioria deles já fazem parte do grupo principal. E o futebol brasileiro, como você falou, né? Cada dia você vê um atleta, né? Você começa a ver um campeonato brasileiro como está sendo disputado agora, né? Já numa reta final de campeonato brasileiro sub-20, né? Nas suas anotações, vai aumentando cada vez mais o nosso leque de opções, o nosso campograma em todas as posições. Então, isso que é o nosso trabalho aqui no dia a dia da CBF. Depois do Sul-Americano, a gente teve pouco tempo, assim, não deu nem tempo para comemorar o Sul-Americano. Já comemorei muito, assim, a minha oportunidade na seleção principal, mas o tempo, ele também passa muito rápido. Já fizemos uma preparação agora para a Espanha, né? Jogamos aí 3 jogos na Espanha. Enfrentamos um dos futuros adversários nossos lá, né? No Mundial, que isso também é muito importante. Então, é o nosso trabalho aqui no dia a dia. Você falou sobre esse primeiro adversário, né? Um dos adversários, o grupo D, o Brasil tá, são escolas diferentes, né? Nigéria, Itália, República Dominicana.
O que você espera encontrar pela frente nesses 3 jogos? Imagino que algumas estratégias vão precisar ser diferentes por conta dos adversários, né? Bom, a gente sempre espera uma dificuldade muito grande, né? A gente fala muito da seleção brasileira, né? Dos talentos, né? Mas assim, hoje o futebol hoje ele é muito competitivo, né? Tá todo mundo aí jogando muito bem, né? Quando eu falo que nós tivemos a oportunidade agora de enfrentar a República Dominicana, que vai ser um dos nossos adversários, vai ser o nosso segundo jogo na Copa do Mundo. Nós vimos, né, a dificuldade que foi, né? Então, a Itália é uma seleção de tradição, de camisa, né? Eu tenho visto a Itália, havia alguns jogos, né? E uma seleção muito forte fisicamente, tecnicamente é uma ótima seleção, muito bem treinada, né? Jogadores também, a maioria deles jogando no time principal, nas suas equipes. A Nigéria uma tradição maior nessa competição no Sub-17, mas no Sub-20 já vem fazendo parte aí de vários mundiais, né? E uma seleção muito rápida, né? Muito forte fisicamente também, com muita velocidade, uma transição ofensiva impressionante. E é essa a dificuldade, né? E a República Dominicana que nós enfrentamos agora. Mas o futebol, quando você pensa no objetivo, né, ainda mais se tratando de Copa do Mundo, são 7 finais. Então, esse é o meu pensamento, eu tenho certeza que é o pensamento desses 21 atletas que vão estar representando a camisa da seleção brasileira. E na sua coletiva, depois da convocação, muito se falou sobre os jogadores que não foram liberados, mas eu não vou falar sobre eles, eu vou falar sobre os que foram convocados, que é isso que interessa. O quão forte chega essa nossa seleção para essa Copa do Mundo, depois, como você bem disse, de um sul-americano muito bom, né? Muito promissor, com alguns jogadores se destacando bastante. Esse também foi o nosso trabalho agora, né, para essa convocação final, até para que a gente não tivesse nenhum tipo de problema, nenhuma desconvocação, né? Então, assim, houve uma conversa com todos os clubes, né, para a liberação desses atletas, que é muito importante, né, todos os atletas se apresentarem no dia 8, então os atletas que foram convocados são esses atletas que vão fazer parte aí do Mundial. E agora, pulando um pouquinho, saindo do sub-20, indo para o profissional, você teve uma experiência muito boa com a principal seleção. O resultado, acho que fica como segundo plano. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência com alguns dos principais jogadores, um novo ciclo que se inicia. É muita coisa nova, né, Ramon? Bom, primeiro sempre agradecer ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, por essa grande oportunidade, né? Isso aí também mostra o reconhecimento do nosso trabalho, né? Eu fiz questão de agradecer ao presidente, ao Branco, que é o nosso coordenador, né? Por confiar sempre no nosso trabalho, a todo o staff, a toda a comissão técnica que se fez presente, principalmente no Sul-Americano, que se fez presente assim, em todas as nossas convocações, né? E principalmente aos atletas, né? Que na verdade o atleta, na minha concepção, né? Eles são os protagonistas, né? São os atletas que vão lá para dentro do campo, né? E executam aquilo que é preparado, que é programado para que eles façam. Então, assim, fizeram uma grande competição e nos deram a possibilidade, né? Para que eu tivesse essa chance, com essa chance de levar também alguns jogadores, né, que já estão preparados também, que são jogadores importantes nos seus clubes, né? Nós tivemos a oportunidade aí de levar 5 atletas que fizeram parte da campanha do Sul-Americano, que isso também é muito importante. Então, como eu falei, são atletas promissores, assim como aqueles atletas também que já estão na seleção brasileira, né, e que nós também oportunizamos, né? E alguns atletas, alguns jovens jogadores que têm idade até olímpica, né? Então, como você falou, o resultado não foi o que a gente esperava, né? Se tratando de seleção brasileira, né? A gente sempre espera vencer, embora jogamos com um ótimo adversário, né? Que o Marrocos vem aí jogando junto há 6 anos e fez uma ótima Copa do Mundo.
mas nós sabíamos de tudo isso, né? Mas é seleção brasileira e a responsabilidade é muito grande, né? O resultado, volto a falar, não foi aquele que nós esperávamos, mas assim foi uma experiência fantástica, né? Não só para mim, eu tenho certeza que para todos esses atletas, principalmente os mais jovens que tiveram a oportunidade de participar. E eu sei que você não teve a oportunidade nessa oportunidade que você teve, né, de ter o Neymar na seleção brasileira. E muito se fala sobre o retorno dele, se ele vai participar de mais esse ciclo. Se o Ramon fosse o treinador ou quem quer que seja, o Neymar é um cara especial, né? Ele é o diferente. Ele, quando está em campo, a gente vê que a seleção se comporta de uma outra maneira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dele para a seleção brasileira e eu acho que não só para a seleção, mas como para o povo brasileiro, né? Porque ele é hoje a grande referência e já há bastante tempo. Você falou, uma situação que eu uso muito é a referência, né? Hoje não, né? Já vem de quanto tempo o Neymar sendo a referência do futebol brasileiro, né? Um talento, né? E a gente espera que ele se recupere e volte, né, à seleção brasileira, né? Porque é um grandíssimo jogador. Um gostinho de quero mais e não consegui dirigir o Neymar na estreia da seleção? Também, né, por se tratar o jogador que é, né, assim, do peso que ele traz, é um ótimo jogador. E a torcida é muito grande para que ele se recupere e para que ele volte o mais rápido possível para a seleção brasileira. Você vem de uma safra de novos técnicos, né? Com uma visão mais moderna e uma renovação de técnicos. Você, Barbieri, que o expoente hoje é o Diniz, inegavelmente, mas você também já assume um protagonismo dentro dessa categoria. Eu queria que você falasse um pouco do seu perfil. Você fez um ótimo trabalho, ao meu ver, no Vasco. Acho muito injusto a tua saída até hoje. O resultado está ali, mas é um outro momento. Você tem passagens interessantes. Tenho conhecido do nosso, né, do Diego, que falou que um jogo acho que você comandava já sub-20, um jogo na altitude, você sequer usou essa palavra altitude na preparação para o jogo. Você tem uma visão moderna. Na primeira convocação no time principal, deu para ver que você optou por os meio-campistas box-to-box. Você já deixou bem claro que gosta de jogadores multifunções. Fala um pouco do seu perfil e do que você gosta num time. Claramente você tem um perfil mais ofensivo, porém equilibrado defensivamente. Bom, primeiro eu fui um meia, né, um meia ofensivo, né? E eu vejo futebol, é lógico que você tendo a bola, você buscando sempre a possibilidade de fazer o gol, né? Eu acho que você tendo a bola, você consegue também se defender, né? Mas é quase que impossível você passar 100 minutos de uma partida, né? Você só tendo a bola. E vai ter momentos também em algumas partidas que o adversário ele vai ter mais posse de bola do que você. O adversário vai te colocar numa situação desconfortável lá atrás por vezes. Então, eu vejo o futebol, né? Então as minhas equipes elas vêm de um processo de equilíbrio, né? Aqui na seleção a gente aprende muito, porque no clube eu como treinador, né, você tem a possibilidade de estar no dia a dia com o atleta, né, de fazer algumas correções, né, você tem até um tempo maior de fazer correções, ou não também, né, porque o tempo talvez seja aí o maior inimigo aí dos treinadores, é o tempo. Mas aqui te faz você pensar muito mais rápido, porque você faz uma convocação e por vezes você tem que, há 2 dias, você já tem que colocar a equipe dentro do campo para jogar contra uma outra seleção. Então, assim, é tudo muito, muito rápido, muito dinâmico, né? É lógico que num sul-americano você tem a chance de estar mais um tempo assim de 10, 12 dias com os atletas, né? Que aí é um tempo melhor, né? Mas também não é o ideal, né? Você vê agora para o Mundial, nós vamos nos apresentar no dia 8, no dia 16, a gente já está, no dia 17 a gente já embarca, então praticamente aí 8 dias com os atletas, então nesses 8 dias você já tem que colocar 2 jogos treinos, então assim, então é tudo, mas isso aí te ensina, né? Então aí transformando isso para a parte tática, é a busca do equilíbrio, né? É passar o mais rápido possível para os atletas
o momento de pressionar, do bloco alto, do bloco médio, do bloco baixo, como é que nós vamos fazer? E aí também olhando características do teu time, olhando também as características do adversário, você estando preparado, né, na fase defensiva, de por vezes, como eu falei, do adversário te jogar lá atrás, como é que vai ser o nosso posicionamento lá atrás, no bloco baixo, né, no bloco médio, o que nós vamos fazer? E aí quando a gente tem a bola, né, quando a gente tem a bola, eu penso sempre na criatividade dos nossos atletas, na qualidade técnica dos nossos atletas, né, no último terço do campo lá de tentar um improviso, de tentar o inesperado, né, o que o futebol brasileiro, né, o que esses atletas têm, né, e algumas variações que aí são trabalhadas no dia a dia, né, no entendimento dos atletas, levando em conta também a característica dos atletas. E uma coisa que eu acho que é fundamental, tá, no futebol, que é competir, né, a competitividade. Eu acho que, acho não, né, eu levo isso comigo e tento passar para os atletas, porque não tem nada fácil, né? É uma dificuldade tremenda e então a gente precisa competir. E logo quando eu cheguei aqui na CBF, eu disse que um dos nossos desafios aqui enquanto treinador seria embutir na cabeça desses atletas a competitividade, porque talento eles têm de sobra, né? E assim, nesse período agora que eu estou à frente aqui com os atletas, né, assim, a maioria deles já me conhece bem e assim, o nosso entendimento tem sido muito bom em relação a tudo isso. Você falou em alguma entrevista que você tem mapeado E mais... aí, do Vasco, né, só voltando sim. lá, do Vasco, assim, eu devo muito ao Vasco enquanto atleta, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Vasco como auxiliar técnico, né? E depois, essa grande chance de ser o treinador principal do Vasco. Então, assim, eu devo muito ao Vasco, talvez não, muito daquele trabalho realizado no Vasco, né, também me trouxe até aqui, Bom lembrar que você foi a líder, ter foi líder sob seu comando. uma chance aqui, né? Então, assim, um agradecimento especial a um clube que eu tenho maior respeito, maior carinho, né, assim, por todos eles que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Hoje eu estou aqui e represento aí todos esses clubes, né? A gente convoca jogador de todas as partes do Brasil. Você já revelou ter mapeado mais de 100 jogadores. E hoje o futuro do futebol brasileiro está nas suas mãos, né? Como é que é essa responsabilidade? E a gente ouve falar muito que na base o importante é revelar, não é tão importante vencer. Mas a gente está já de uma Copa do Mundo, Sub-20. Como é que é essa mescla? São 7 jogos que é importante vencer. Você pode ser ex-mundial, coisa que o profissional não tem ainda. Como é que essa divisão de revelar, os jogadores já estão revelados, não sei, você tem que moldá-los no finalzinho, como é que funciona? Você falou uma situação muito interessante, né, que assim, que eu também enxergo que na base o importante, né, é você revelar os jogadores, né? Mas assim, a maioria dos clubes também passa pelo resultado, né? O futebol também ele envolve muito o resultado. Então, assim, se você pensar em revelar, né? Se eu sou o treinador do Sub-15, o objetivo aqui talvez seria o quê? Eu formar os melhores jogadores, né? Eu formar os melhores jogadores e quando terminasse a temporada, 4, 5 desses atletas estariam no juvenil, né, sendo jogadores importantes já do juvenil, e aí categoria o juvenil para o júnior, né, mas aí tudo envolve o resultado, né? A gente sabe que o resultado é muito importante, né? Eu aqui, o nosso trabalho, né, como eu falei, você fazia uma leitura muito rápida também de tudo que está se passando, né? A gente tem nosso departamento ali, tem uma ajuda também, né? Eu, na verdade, eu já gosto muito de ver jogos, então o tempo que eu tenho aqui, eu passo esse tempo fazendo isso, né? Para você ver aí, nós convocamos alguns atletas assim
que até então ninguém conhecia, né? Vou dar um exemplo aqui, o Arthur mesmo, né? Nós vimos no América Mineiro, ele jogando entre os profissionais no Campeonato Mineiro, quando o principal não estava jogando, né? O time titular, e chamou a nossa atenção. E logo quando ele veio aqui, numa preparação também com talvez 1 ou 2 dias para colocar o time no campo contra a Argentina, ele entrou muito bem, para você ver também que a gente também tem que pensar nesse lado também, porque tem atletas aqui que vêm numa preparação que 2 dias de treinamento ele tem que entrar no campo, né, para jogar e tem que vestir a camisa da seleção muito bem. Então, assim, você tem esse processo também, essa análise, né, de cada jogador, você tem que ter calma para analisar isso tudo. Mas é o nosso trabalho, a responsabilidade é muito grande vestir a camisa da seleção brasileira. A gente está indo para uma competição que o Brasil, nas 2 edições, não participa. O Brasil, desde 2011, não consegue levantar a taça, né? O Brasil foi campeão em 2011, na geração do Neymar, do Casimiro. Coutinho, então, eu acho que o Neymar não participou do Mundial, mas participou do Sul-Americano. E nós também carregávamos isso no Sul-Americano, né? Então, eu tento passar uma tranquilidade com muito trabalho para esses atletas, né? Mas sem pensar nisso, né? Como nós fizemos lá no Sul-Americano, como você falou, né? Do processo da altitude, né? Quanto mais você falar, o atleta, a gente nem tocou no assunto. Tinham 3 cilindros lá dentro do vestiário, mas ninguém escondido, né? Então, é assim. E eles fizeram um ótimo sul-americano com toda a dificuldade que foi. Você mesmo falou agora que você era um meia ofensivo e você mesclava bem o meia que dá assistência e o meia artilheiro. Em 2002 você fez 21 gols em 27 jogos, não sei se você lembra. Não, eu fiz 15 gols em 17 jogos. Eu fui o artilheiro do Vasco na temporada. Talvez eu fiz 25 gols naquela temporada. Ah, tá. Mas você fez, acho que foi uma das suas fases mais artilheiras. Em 97, eu fiz 32 gols na temporada. Foi a sua fase mais artilheira. Para um meia. Talvez 2002 ali chamou muita atenção, porque aquela fase foi uma fase fantástica, assim. Eu lembro. Talvez foi o auge da parte física, técnica e tática, assim. Eu estava num momento muito bom, né? E em 97, só no primeiro semestre, eu tinha feito 25 gols. Só no primeiro, aí no Brasileiro eu fiz 7 gols. Eu fiz 8 gols, né? Mas aí tiraram meu gol. O Mauro Galvão saiu comemorando contra o Flamengo, aí tirou meu gol. Aí, Mauro, o gol foi meu, né? E você formou meio de campo histórico, com Pedrinho, Juninho, Felipe era lateral, mas em alguns momentos já migrava para o meio. E você fazia muito gol de falta, você e o Juninho. Ramon, cadê esses meias centralizados e cadê esses cobradores de falta, hoje em 2023? Eu sei que não é um problema só do Brasil, né? No mundo, a gente pensa no meia, camisa 10 centralizado. Você pensa no De Bruyne, ele volta bem, né? Faz o box-to-box, o Bruno Fernandes. Você fica buscando, o Paquetá é mais recuado ainda, né? O Ganso joga mais recuado ainda, ele começou como 10 clássico. O Everton Ribeiro joga mais para a direita, o Arrascaeta mais para a esquerda. Eu até conversei com o Pet no outro dia. Eu falei, era uma entrevista pro Fla-Flu. O Pet, compara os meias do Fluminense e o do... Você jogou com o Pet também, aliás. Os meios do Fluminense e do Flamengo, não dá para comparar. Ganso é diferente de Arrascaeta, que é diferente de Everton Ribeiro, são meias totalmente diferentes. Cadê esses clássicos camisa 10 e esses cobradores de falta? Acabaram de vez? Primeiro você falou aí de grandes amigos, assim, que eu tive o privilégio de conviver, né, com o Pedrinho, com o Juninho, assim, uma geração, assim, que marcou um momento muito bom do clube, né, com vitórias, com títulos. O Felipe, né, que depois no Mundial mesmo o Felipe jogou como volante, né, um volante meia, né, do lado do Amaral jogou Juninho, né, Amaral e Felipe. Isso cabe discussão, tá? Assim, a gente sabe que mudou, né? Hoje, quando eu jogava, talvez aí eu cheguei a 7, 8,
quilômetros num jogo, né? E hoje não, hoje é 10, 12, 14. Então, assim, a velocidade do jogo, né? Assim, a mudança tática, os espaços, uma série de situações, tá? Mas eu vejo que nós estamos estimulando menos os nossos atletas, tá? Para que a gente possa ter um momento também que nós tínhamos lá atrás de fazer esse tipo de treinamento, porque nós treinávamos muito isso também, né? Então precisamos estimular. Hoje nós perdemos a referência, que isso aí é muito importante também, né? Eu lá atrás, enquanto menino, né? Assim, meu pai sempre cobrava muito, né? Eu devo muito ao meu pai também, porque ele cobrava, pô, por que você não fica lá depois do treino para bater falta? E outra situação era as referências, né? Aí você tinha Roberto Dinamite no Vasco, você tinha Zico no Flamengo, aí você tinha Zenon, você tinha Sócrates, você tinha Éder, você tinha Nelinho. Aí depois, quando eu subi pro profissional, aí eu via o Neto no Corinthians, né? E depois até esse pessoal que jogou comigo, né? Você falou do Pet, você falou do Juninho, né? Marcelinho, aí depois o Marcos Assunção, né? E depois foi se perdendo as referências, né? Talvez aí o Rogério, enquanto jogou, né? Mas um goleiro, né? Não. E aí agora talvez aí o Nenê, né? Com 42 anos, né? Sendo uma referência, assim, talvez sendo um dos últimos aí. Então, eu, em todas as minhas preparações aqui, tá? Eu tenho treinamento de faltas, né? Enquanto eu estava no Vasco como auxiliar técnico, nós também tínhamos esse treinamento, né? Talvez fugir um pouco, que é o contexto do jogo, mas era o momento para que se pudesse fazer isso, né? Porque eu chegava mais cedo lá no clube e marcava com os atletas um pouco mais cedo, era antes do treino, tá? Para ter esse estímulo, né? Mas nós, na época, fazíamos depois, né? Porque no jogo, talvez você aí no segundo tempo, aí você tenha que realizar uma cobrança de falta e tem que estar preparado, né? Mas é o momento, tá? Que a gente tem. Aqui na seleção, a gente sempre faz, tá? Depois do treino, assim, um pouco, mas a gente sempre tem feito, conversando aí com os departamentos, né? Principalmente com a fisiologia, né? Com o médico, e vendo também os atletas, jogando esse estímulo nos atletas, porque decide jogo, né? Você vê que uma falta lateral, um escanteio, uma falta frontal, e hoje a gente vê muito pouco. Vocês tinham muito isso no Vasco, né? Você e Pedrinho nem aquela falta cruzada lateral, às vezes o maluco Ontem nós vimos um gol, né? Do Racing, né? O Sim, menino bateu. É. E a gente fica feliz, né? Quando não sai um gol de falta. Voltando aí, você relembrou com carinho sua passagem pelo Vasco, como é que era aquela seleção de 97, 98, municiar Romário e Edmundo, depois você reeditou essa parceria no Fluminense, você foi meia junto com o Roger, né? Como é que foi jogar com essas feras todas? E você não foi um coadjuvante, você foi tão protagonista quanto, né? Eu costumo dizer que eu me sinto um privilegiado, sabe? Assim, eu joguei com jogadores, assim... Evair também no Vasco. Eu joguei... quando eu comecei lá no Cruzeiro, eu peguei Paulo Isidoro, que foi na Copa, eu joguei com Éder, eu joguei com Luizinho da Copa de 82, então, poxa... Aí fui pro Bayer Leverkusen, eu joguei com Bernard Schuster, jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona, no Atlético de Madrid. Joguei com Fuller, que é o centroavante, jogou no Verona, talvez, ou na Roma, jogou na Itália, né? Foi campeão do mundo. Então, e no Vasco, e essa volta minha ao Brasil, né? Joguei com esses atletas que são jogadores diferentes, né? Jogadores diferenciados, né? O Edmundo, o Romário, e fica fácil, né? Jogar com esses atletas. E ainda mais quando o time está bem, né? Porque ali se fez uma base muito forte, né? Com jogadores
concentrados, né, para vencer. Isso aí também é muito importante, né? Assim, todo mundo se dava bem com todo mundo, o ambiente era muito bom. E você começa a vencer, o ambiente começa a melhorar cada vez mais, aí aquela atmosfera com o torcedor, né? Então, foi um momento muito bom, que nós ali, era praticamente uma seleção em 2000, né? Em 2000 para o Mundial, né? Joguei aí com o Torrão, né? O pai do nosso amigo Diegão, né? E depois no Fluminense novamente, né? Quarteto, né? Quarteto que jogou junto um jogo só no Campeonato Brasileiro. Roger, Ramon, Edmundo e Romário. Ô Ramon, eu só queria fazer uma, porque me chamou a atenção quando você falou sobre a situação do Arthur, do América, porque ele teve uma passagem curta pelo Flamengo. Ele não conseguiu jogar muito, teve lesão, e aí você cita a palavra calma. E aí eu me recordo que ontem eu estava acompanhando as entrevistas depois da Copa do Nordeste, e o Anderson Moreira, na coletiva, ele diz: a minha vontade é de sumir nesse momento, eu queria desaparecer. E do outro lado, o Luvanor, ele diz: agora, graças a Deus, eu vou conseguir ir ao shopping com a minha família, eu vou conseguir sair, eu vou conseguir sorrir de novo. Essa relação de vitória e derrota, de vencedor e perdedor, ela precisa mudar no futebol, né, cara? Porque a gente vê um discurso muito agressivo. Parece que quando um time perde não serve nada, ninguém presta, e quando ganha é tudo perfeito. Esse equilíbrio, ele é muito difícil de encontrar, né? Na verdade, você que está envolvido há muito tempo no esporte, né? Eu, enquanto atleta, também uma pressão absurda, né? E agora, como treinador, a mesma coisa. Então, assim, a sua preparação psicológica, ela tem que ser muito forte, né? Porque hoje você é um bom treinador, amanhã você é um péssimo treinador. Então, assim, tudo gira em relação ao resultado. Então, você tem que trabalhar a sua cabeça porque, peraí, né? E hoje ainda mais, né? Porque rede social, né? Você vê muita coisa, Então, é um trabalho psicológico que você tem que fazer, né? E as pessoas que estão ao teu redor também, né? É muito importante. A família, que talvez são as pessoas que... Talvez não, né? São as pessoas que mais sofrem, né? Com críticas, E por mais que você fale que você... isso aí faz parte, está acostumado, mas é difícil, né? Não vejo uma situação... Talvez isso não tenha volta, entendeu? Infelizmente, né? A verdade é essa, né? Acho que a gente da imprensa também, a gente tem uma necessidade muito grande de mudar também a nossa forma, né? De avaliar as coisas, porque querendo ou não a gente forma opinião, né? É tudo imediato, né? Você quer o resultado, né? E acho que é isso. Você falou de técnicos no passado, a gente está vendo o Luxemburgo voltando para o Corinthians agora. Você não trabalhou com o Luxemburgo, mas trabalhou com o Abel. Trabalhei com o Luxemburgo. Trabalhou com o Luxemburgo? Auxiliar técnico no você Vasco. foi auxiliar, verdade. Você foi auxiliar do Abel também. Mas Foi auxiliar do Abel. Como jogador, você trabalhou muito tempo com o Lopes, né? O que você pega dessa geração do passado? A gente tem muito essa discussão de gerações. O Luxemburgo ultrapassado, fulano não serve mais, o Abel foi muito desrespeitado nesses últimos momentos dele, né? Quando até ele decide deixar de ser técnico. O que você pega dessa geração passada? Porque parece que o técnico passou dos 60 não serve mais, só serve os que tem 40. Você, como um expoente dessa nova geração, o que você pega dessa geração passada e o que você foi jogador do Renato Gaúcho no Fluminense, não foi? Fui no Vasco. No Vasco? No Vasco. O que você pega dessa relação e o que você acha dessa comparação de técnicos novatos com técnicos experientes? Eu, assim, na maioria das minhas entrevistas, assim, eu sempre falo de um treinador, o que me lançou lá no Cruzeiro, que é o Enio Andrade. Tá? Assim, eu vi, assim, coisas assim que hoje, nós fazemos hoje o que ele fazia naquela época, para você ver, e sem informação que nós temos, né? Era um cara que me chamava muita atenção, porque hoje
Hoje você tem muita informação, você tem o iScout, você tem Instat, você vê o adversário na hora que você quiser, como você quiser, o adversário, os atletas, né, do time adversário, característica, né, e naquela época uma dificuldade muito grande. Então, assim, isso me chamava muita atenção no Enio, porque é fácil também você ir na recepção do hotel, pegar o jornal lá e olhar a escalação, mas e característica individual dos atletas, e como ele treinava naquela época. Então, assim, para mim, era um treinador que estava na frente do tempo. Então, assim, eu me sinto um privilegiado por ter trabalhado com ele, trabalhado com vários treinadores, tá? Eu trabalhei com Parreira, né? O treinador que eu tive, que mais me dirigiu assim como atleta foi o Lopes, que é um disciplinador, e cada um deles com uma característica. Eu gostaria muito de ter trabalhado com o Luxemburgo enquanto atleta, porque eu, como auxiliar técnico, ele, sabe assim, despertou várias situações, assim, sabe, a gestão, né, a palestra. Então, assim, são treinadores que a gente tem que ter o maior respeito por eles, né? Assim, são treinadores que a única coisa que a gente fica assim é porque não escreveram, não tem nada, na verdade, de um Zagallo. O que significa o Zagallo, né? Para casa, para a seleção brasileira, para o nosso país, né? Para o nosso futebol. Então, eu tive a oportunidade assim, de aprender muito com todos eles. Tá? Eu, agora no Vasco lá, eu queria ter ajudado até mais o Abel. O Abel é um cara fantástico, eu gosto muito, né? E o Luxemburgo também. Trabalhei também com alguns treinadores mais jovens, né? Tive a oportunidade de trabalhar lá com o Valentim também, que está voltando agora para o Atlético Goianiense, né? Que é um ótimo treinador também. O Valadares, que estava na base, que subiu. O Renato, né? Que até pouco tempo era o treinador, talvez, aí da seleção brasileira, né? E aí... O Renato já virou da velha geração, né? Então, mais da nova geração. Então é tudo muito rápido agora, né? Fazendo um trabalho fantástico de novo no Grêmio. Tomara que consiga, né, ter sucesso, como voltar a vencer, né? Ganhar títulos, né? E eu, quando eu tive a oportunidade no Vasco, eu disse, né, que o meu desejo, né, era seguir os passos do Lopes, né, enquanto treinador do Vasco, né, porque o Lopes conseguiu ficar quantos anos no Vasco? Isso é difícil de se ver, né? Então, falei do Galhardo também, que era o treinador do River, né, ficou vários anos no River, e falava muito do Renato, né, porque o Renato era o treinador do Grêmio, mas no futebol brasileiro Quase raro, né? é muito difícil, né? E essa é a nossa luta, é o nosso trabalho em relação a isso, né? De você ter sequência, de você conseguir ter trabalhos prolongados, né? Até mesmo para você mostrar que é o teu potencial de fato, né? Porque você ficando aí 7, 8, 9 jogos, como tem acontecido, e te contratam por quê? Não tem critério. A gente estava falando de Vasco e Fluminense. O Edmundo é um parceiro do Jornal do Esporte, é um amigo nosso também. Eu sei que é seu amigo pessoal. Quem era mais chato ali no ataque para pedir bola? Toca para mim, Romário ou Edmundo? Ali era difícil, Quando hein? você viu os dois assim, para quem que eu vou tocar? Se você chuta pro gol, você é xingado pelos Mas dois. é bom que você tocava pro Romário, ele fazia o gol. Você toca pro Edmundo, faz o gol, então aí você ficava, pô. Era pra... Acho que ficou bem, né? Dividiu bem. Agora, de minha parte, para encerrar, onde o Ramon Menezes quer chegar como técnico de futebol? Eu sou um cara muito tranquilo, tá? Eu vejo assim, passo a passo, tá? Eu confio muito no meu potencial, eu trabalho muito, tá? Para sempre evoluir, sempre melhorar, né? Então é isso, eu agradeço muito tudo o que aconteceu na minha vida, tudo que vem acontecendo na minha vida. Sou muito grato a todas as pessoas que participaram desse processo, que fizeram parte desse processo, né? E é isso, é passo a passo. Né? Agora o nosso objetivo agora é focar nessa Copa do Mundo, que é muito importante para o país, para todos nós, né? Para os atletas também. E é isso.
Ô Ramon, só para eu finalizar também da minha parte, você falou muito sobre treinadores, o Marcão, que vai ser o seu auxiliar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com ele, e ele que, nos piores momentos talvez do Fluminense, é ele que assume a bronca, e geralmente a resposta é muito boa, né? Então acho que eu, particularmente, quando eu vi a notícia de que ele seria o seu auxiliar, eu fiquei muito feliz, porque eu conheço ele, sei que é um cara que trabalha muito, e acho que tem muito a agregar, né? É um cara muito preparado, tá? Ele tá vindo porque ele se preparou, né? Ele também fez aí todos esses cursos, é um cara preparado, já é um treinador, né? Ele assumiu o Fluminense em vários momentos, como você falou, é um cara muito preparado, já nos ajudou muito nessa preparação na Espanha. Eu também trouxe o Felipe na principal, né? Que também é um cara muito preparado hoje, já é um treinador, né? E a gente fica feliz, né, por ter, a gente está vendo aí o interesse do ex-atleta também, né, em se preparar, em estar pronto para os desafios que é um grande desafio, né, você ser um treinador, né? Então é muito baseado nisso a vinda do Marcão, né, e sem contar a pessoa que é, né, a humildade do cara e a referência, né? Hoje ele é uma referência, já chegou sendo uma referência para todos esses atletas, né? Um cara que jogou no Bangu, teve a oportunidade no Bangu, quando foi pro Fluminense, cresceu dentro do Fluminense, né? Teve uma passagem lá no Vasco, em 97, a gente fala, pô, mas ninguém nem... Mas é um cara fantástico que vai nos ajudar muito e tá vindo porque mereceu e merece essa oportunidade. Eu esqueci de uma. A gente falou do Mundial de 2011, teve Coutinho, Casemiro, isso a gente está falando de nível mundial, mas aqui no nível nacional teve Dudu, tiveram vários jogadores que estouraram. E nessa sua lista a gente tem talvez o maior expoente seja o Andrei, eu não sei se minha avaliação está correta. Eu lembro do Juninho falar que o Juninho aos 18 anos não estava preparado igual o Andrei está. Esse menino parece ser um absurdo, tanto fora de campo quanto dentro de campo, até psicologicamente, taticamente, tecnicamente. Você acha mesmo que ele talvez seja o grande expoente dessa sua lista? Eu sei que talvez uma avaliação sua possa gerar muita responsabilidade em cima dele, mas qual a sua análise assim dele? Bom, Pedro, eu tô trabalhando com esses atletas, né? E assim, eu me vejo assim na condição desses atletas lá atrás, né? Algumas atitudes que eles me passam assim, eu não teria tomado lá atrás a atitude que eles tomam hoje. Tá? Então, assim, você aprende muito com esses meninos, né? E você falou de um jogador que o Andrei, cada dia que passa, você percebe uma situação que é muito interessante, que é a maturidade, né? Na vida, ainda mais de um atleta, né? Jovem, você atingir assim, a maturidade, né? Então, assim, ele acabou de completar 19 anos, ele é um 2004, né? Eu trabalho com 2003, 2004, ele é mais novo do que alguns jogadores, né? Mas é um jogador que ele está se aproximando cada vez mais dessa maturidade que exige, né, a profissão, exige a vida, né? Então, assim, ele enxerga algumas coisas, ele tem um pensar diferente, e isso aí o ajuda muito, sem contar a pessoa que ele é e o jogador que ele vem se transformando, né? Tanto na parte defensiva e na parte ofensiva. Mas tem alguns jogadores, tem outros, né? Outros atletas também, assim, com esse potencial. Beleza, pra gente encerrar, eu queria te mostrar algumas fotos do jogo. Como é que você tá, Flávio? Tranquilão já, muito de boa. Queria te mostrar algumas lembranças suas do Jornal do Esporte. A gente vai jogar no telão, na tela depois. Fala um pouco dessa daqui. Ah, isso aí é coisa para emocionar, né? Isso aí foi a minha primeira tá na Band. Minha primeira Mudou filha, o nome, né, a Gabriela. Isso aí foi logo depois de um jogo contra o Flamengo, 2-1 pro Vasco. Eu fiz 2 gols de cabeça que, se contar, ninguém acredita, né? Hoje, falando isso, ninguém acredita, porra. 2 gols de cabeça é mentira. Qual a sua altura? Acho que nem ela acredita. Qual a sua altura? Eu, quando eu jogava, eu tinha 1,71 m. Hoje eu já
Já não sei mais. Você falou do Galhardo, era parecido o estilo de jogo, né? Galhardo jogava muita bola. E aqui, ele merece Ramon em alta, que era a amarelinha. Hoje você tá vestindo a amarelinha, muito legal. Legal. Eu tive aí, como eu falei lá atrás, né, enquanto jovem, né, assim, sub-20, né, vesti a camisa da seleção brasileira sub-20, mas assim, sempre tive um sonho, né, de chegar à seleção principal. Falo para os atletas que eu tive a chance depois de 10 anos, então assim, é uma coisa que, né, se você tem é a chance deles agora, né, de prosseguir, né, fazer parte de um processo olímpico, bater numa principal, né? Então assim, mas aconteceu, tá? Você falou com muito carinho desse cara aqui, Juninho. Foi um grande parceiro, né? Uma dupla de 2 meias artilheiros, né? Muito inteligente para jogar, não só para jogar, né? Um cara inteligentíssimo, assim, que eu considero muito, gosto muito do Juninho, da família dele. Né? Como é que Nós você fizemos se posicionava, se encontrava em campo? A gente jogou junto muito tempo, né? Assim, muitos jogos, então isso aí facilita muito, né? Assim, um posicionamento, já sabia, né? O posicionamento. Ele treinava muita bola parada também, né? Sabia que eu batia um pouquinho mais próximo do gol. Quando era mais distante era ele. A gente revezava assim de escanteio, de falta lateral. E essa aqui é quando você reeditou o trio com Romário e Edmundo no Fluminense. Isso aí foi importante também, né? Jogar sempre com esses caras é sempre um prazer, né? E Romário e Edmundo foram grandíssimos jogadores. Essa capa aqui foi Os Poderosos Chefões. Você tá aqui no meio. Essa você não lembrava. Não lembrava dessa. Você, Edmundo, Romário e o Roger. Vou te mandar essa. Essa daí ficou legal, hein, cara. E tem uma aqui que é bem legal também. Agora é Vascão, 2-1, você na capa do jornal. Essa aqui foi... Isso aí foi no jogo contra o Flamengo. Foi 2-1, Foi 2 gols de cabeça, isso. 2 passes do Pet. 2 do Pet. 2 do Pet, Uma falta lateral e uma jogada pelo lado esquerdo, assim, que ele dava aquela pedalada dele. Você falou do Lopes, ó, fantástico. Lopes aposta em tropa de choque do Vasco. Era o Pet, o Valdir, o Bigode e Ramon. Isso foi em 2002.